Antes de começar a trabalhar com cibersegurança, eu atuava na área de infraestrutura, montando servidores Linux, network, trabalhando com redes, fazendo cabeamentos. E eu me lembro que naquele momento, quando alguém falava para mim de segurança da informação, eu sempre achei que ou era trabalho com firewall ou algum outro trabalho que envolvesse pentests ou alguma área de segurança de redes. Na minha cabeça, eu não sei porquê, segurança da informação só ia lidar com isso. E também eu pensava que segurança da informação não era para mim. Eu achava que tinha que estudar muito para ser um profissional de cibersegurança. Não que não precise estudar, não é isso que eu quero dizer. Mas eu achava que tinha que ser um profissional que seria extremamente atualizado, sempre sabendo as últimas novidades do mercado, e eu achava que aquilo não era para mim. Então eu sempre achei que eu ia seguir uma carreira na área de redes e continuar na área de infraestrutura. E eu nunca pensei que eu ia, então, trabalhar nessa área de cibersegurança, até que um dia tudo isso mudou. Eu sou o Fábio Sobieck, sou especialista certificado em segurança e privacidade, e hoje eu vou contar um pouco sobre os domínios da área de segurança e boa parte das áreas onde você pode trabalhar com cibersegurança e até mesmo por onde você pode começar a estudar para chegar à sua carreira em cibersegurança. Eu posso dizer que a minha carreira de cibersegurança ela começou propriamente dito em 2004, quando eu terminei a minha graduação e eu me mudei então para a cidade de São Paulo para trabalhar na empresa chamada Novell, que era o fabricante do Novell Network. Para quem é mais antigo, deve se lembrar um pouco disso. A Novell ela tinha um produto de segurança na área de gestão de identidades e controle de acesso. E esse produto de controle de segurança, ele era baseado no Novell Network. Por conta dessa coincidência dele ser baseado em Novell Network e eu ter os conhecimentos em Novell Network, é que eu fui chamado para trabalhar em um projeto. E chegando nesse projeto, então, começou propriamente dito a minha carreira de cibersegurança, porque lá eu comecei a ter os primeiros contatos com gestão de identidade, controle de acesso, perfis de acesso e tudo mais. Eu me lembro que nesse projeto nós tínhamos um CISP. Ele era funcionário da Novell, o nome dele é André Serafim. Hoje ele já não atua mais na área de cibersegurança, mas eu fui perguntar para ele, né, o que era a certificação CISP. E ele me falou, olha, é uma certificação na área de cibersegurança e tem poucos no Brasil, então com isso, obviamente, né, valorizado o passe. Ou seja, ele tinha um salário acima da média devido à certificação. E eu me interessei muito porque, mesmo sendo da área de segurança e que eu nunca me imaginava trabalhar em segurança, ter aquela certificação podia ser uma garantia de um bom salário. Então eu perguntei a ele, né, como que eu fazia para ter essa certificação? Porque eu era certificado pela Novell em sistemas operacionais, da mesma forma que as certificações têm de Microsoft, Cisco, uma certificação de mercado, mas de produto. E a CISP foi a primeira certificação de profissional que eu vi, que ela não era amarrada a um produto em si. Então eu achei aquilo muito interessante. E ele falou: olha, você tem que se esforçar um pouco para conhecer todos os domínios de segurança. Eu tenho alguns livros que eu posso te dar, porque eu não vou mais estudar, eu já concluí a minha certificação. E ele me fez uma doação dos livros dele. Então eu me lembro que eram 4 livros. E ele falou: olha, você tem que estudar bastante esses livros. E foi aí que eu vi que na certificação CISP haviam 10 domínios de conhecimento. Esses domínios de conhecimento representavam áreas da cibersegurança que você precisava estudar. Então havia segurança de redes, gestão de segurança,
Haviam segurança de software, segurança de endpoints e tudo mais. Parte de investigação de segurança, operação de segurança. E aquilo foi expandindo os meus conhecimentos, obviamente, porque eu conseguia ver aqueles departamentos dentro de empresas grandes. Então, naquele tempo, eu já trabalhava com empresas como Brasil Telecom, Embraer, e eu poderia ver aquilo que eu estava estudando nos livros dentro das empresas. Então, foi uma adaptação bem rápida para isso. E a certificação CISP, ela mudou conforme os anos. Então, na época que eu tirei minha certificação, ainda eram os 10 domínios. Hoje, por exemplo, são 8 domínios. Isso significa que tem menos áreas para se estudar na cibersegurança? Não, não significa. Mesmo porque alguns dos domínios, dos 10, eles foram incorporados dentro desses 8. Então, o que foi feito um remanejamento, né? Um reacondicionamento, ao invés de 10 domínios de conhecimento, então agora para 8. E, inclusive, se você já teve essa curiosidade, no meu canal do YouTube eu separo os vídeos que eu produzo aqui em canais, em playlists, e cada playlist tem o nome de um dos domínios de segurança do CISP, domínio atual. Então fica mais fácil. Obviamente, eu não produzo vídeos visando que você se prepare para uma certificação CISP. Mas alguns dos temas que eu falo aqui, eles caem na prova do CISP. E talvez se você esteja procurando por alguma informação para o seu estudo, para a CISP, então talvez você encontre alguns dos materiais produzidos no meu canal que possam te ajudar nesse processo. Então, hoje, 8 domínios. Mas eu, pessoalmente, eu ainda prefiro o modelo antigo de 10 domínios, porque alguns dos temas, eles se tornaram muito grandes no sistema de 8 domínios. E eu vou passar aqui os 10 domínios, que eu acredito que é por onde você deve começar os seus estudos na área de cibersegurança. E, coincidentemente, esses 10 domínios foi o modelo que eu me baseei para montar o meu treinamento chamado Ficando Seguro, onde eu ensino pessoas que querem migrar para a área de cibersegurança ou quem quer começar na área de cibersegurança. Eu tenho um treinamento focado em explicar os 10 domínios e dar dicas de como proteger, como fazer análise de risco, coisas que você vai encontrar no mercado. Então, lá no meu treinamento, eu coloco sobre esses 10 domínios e aqui eu vou explicar um pouco mais cada um deles. Bom, o primeiro dos domínios que eu gosto de começar e eu gosto de explicar muito bem o que faz essa área é o de governança, risco e conformidade. Em algumas empresas, eles usam a sigla GRC. E em outras empresas, eles preferem usar o termo ou o nome em inglês, que é Governance, Risk and Compliance. Esses 3 assuntos, eles são agrupados porque eles têm muita sinergia. O primeiro deles, que é a governança, é a área dentro da empresa que vai fazer o planejamento da cibersegurança para aquela empresa. Então, eles vão fazer a governança, o ato de governar, então de dar provimento, de planejar, de executar um roadmap, de executar, por exemplo, os projetos de segurança, de separar, por exemplo, os recursos, quem vai trabalhar em qual área, quais os objetivos devem ser atingidos em cada um dos projetos. Ao longo da vida em cibersegurança, você vai ver que dentro das empresas você faz muito projeto. Então a área de governança normalmente é que determinam quem e quais projetos vão estar sendo executados ali dentro daquela empresa para atingir certos objetivos de negócio. Bom, a área de risco acompanha a governança porque determinadas necessidades de negócio, se vai implantar um novo sistema, alguma coisa, precisa ser feita uma análise de risco. Então, em risco, você vai fazer tanto análise, monitoramento e tudo mais. E conformidade vai lidar com as leis
pelo qual a empresa está exposta e deve seguir. Entre elas, por exemplo, o LGPD. Então, hoje, conformidade tem a LGPD e muitas outras leis que deve seguir. E tem leis específicas. Então, se é uma seguradora, ela tem alguns regulamentos, algumas normas, algumas práticas de segurança que são determinadas, por exemplo, pela SUSEP. Se é uma empresa de seguro-saúde, vai ser orientada pela ANS. Se é uma operadora de telecom, pela Anatel. Energia elétrica, ANEEL. Aviação, ANAC. Então são entidades. Os bancos, por exemplo, seguem indicações da FEBRABAN e outras, por exemplo, Basileia 1, Basileia 2. E sobre todas essas ainda tem as normas ISO 27000, a família, né, ISO 27000 e outras, né? Sobre todas essas normas, então, a área de conformidade, ela vai analisar o que é necessário ser feito, vai falar com o pessoal de governança, a governança vai determinar um projeto e depois conformidade vai avaliar se aquele projeto foi concluído com sucesso, se aquele objetivo foi atingido. Não é auditoria. A auditoria é uma outra parte que, inclusive, não está aqui entre os domínios. Mas a auditoria auxilia ou trabalha junto com conformidade, na maioria dos casos. Em segurança de dados, que é o meu próximo domínio, nós vamos trabalhar, obviamente, a segurança das informações da empresa. De uma maneira genérica, vamos trabalhar a classificação de dados. É um departamento que vai atuar com vários outros, uma sinergia com outras áreas da segurança, como, por exemplo, segurança de software, segurança de redes, para determinar se é necessário uma criptografia em um enlace de redes ou alguma coisa assim. Então, segurança de dados, ela tem como objetivo evitar vazamento de informações, que as informações sejam corretamente classificadas para que tenham os controles corretos, determinar quais os controles. Então, é uma área também bem interessante, principalmente para quem as empresas hoje que envolvem Big Data ou Data Lake ou coisas assim, né? Análise de dados. Então, em segurança de dados, também vai apoiar essa área de tecnologia. O próximo domínio, controle de acesso, é a área onde eu sou especialista. Ou controle de acesso, também chamado de gestão de identidades e acesso, só que oficialmente a disciplina, né, o domínio de segurança chamado controle de acesso, que engloba já tudo. Por que algumas pessoas destacam identidade? Porque são as criações de contas e os acessos deveriam ser apenas os direitos que aquela conta tem dentro dos sistemas. As empresas, elas juntam várias contas em identidades. Então, por isso que quando um funcionário entra numa empresa, é criado um usuário central ali, por exemplo, num diretório, num Active Directory ou alguma coisa assim, de uma maneira centralizada, uma base centralizada, e dali partem os acessos determinados para aquela função que ele precisa executar dentro da empresa. Então, obviamente, se ele é um contador ou trabalhando na área financeira, eles vão ter acessos aos sistemas de contabilidade, os sistemas financeiros, e, por exemplo, não vão ter acesso aos sistemas de vendas. E, por outro lado, o vendedor, obviamente, não vai ter acesso aos dados de contabilidade, porque ele não precisa ter aquele nível de acesso. Então, controle de acesso vai atuar tanto em sistemas, em alguns casos até controle de acesso físico, mas são raros os casos de controle de acesso físico. Mas a maioria dos casos, sistemas digitais, sistemas eletrônicos, programas, né? É assim que nós vamos trabalhar a parte de métodos de autenticação, duplo fator de autenticação, se vai envolver federação, autenticação de outras bases. Então, tudo isso dentro de controle de acesso. O outro item, que eu acredito que é um dos maiores, segurança de infra, redes e telecomunicações. Esse ambiente ele é unificado porque normalmente o mesmo profissional trabalha os vários fatores, né? Redes, infraestrutura, servidores, a parte de outros dispositivos também, né? A
parte wireless, Wi-Fi ou alguma coisa assim, não entra a parte de impressoras, isso entra em outro assunto, mas a parte de infra centralizada, por assim dizer. E em telecomunicações, em alguns casos também entra o sistema de telefonia. Então, quando você tem ramais ou telefonia que é digital, voz sobre IP, também entra dentro de segurança de redes, telecomunicações e infra. É bem comum hoje em grandes empresas, talvez em empresas menores não seja tão necessário assim, porque muitas das empresas menores ainda estão em sistemas analógicos de telecomunicação. Dando continuidade, no próximo domínio seria a segurança de software. Em segurança de software, normalmente o profissional vai trabalhar tanto a aquisição de software de mercado, se a empresa vai comprar um software como SAP, TOTUS, Office 365, Microsoft Dynamics, ou se a empresa vai desenvolver o próprio software. E aí, muitas empresas escolhem hoje desenvolver o próprio software para que tenha um software mais personalizado, que atenda melhor as demandas da empresa. Em ambos os casos, a área de segurança vai atuar, tanto no software adquirido quanto no software customizado. Eu costumo dizer que no software customizado, a área de segurança vai atuar mais fortemente, porque existe uma série de demandas da área de segurança que precisam ser atendidas com os softwares. Seja a parte de segurança de dados, como vão ser os sistemas de autenticação, os controles de acesso. E como o software está sendo construído dentro da empresa, ele deve atender tanto as demandas de negócio, mas também demandas de segurança, demandas operacionais e tudo mais. Então, eu acredito que a área de segurança de software para softwares customizados dê um pouco mais de trabalho do que os softwares adquiridos. Por quê? Porque o software adquirido já tem uma empresa cuidando da segurança dele. E é óbvio que essa empresa, uma Microsoft, uma Oracle, ela vai tomar os devidos cuidados, controlar a segurança, revisar os códigos, evitar problemas. Quando esses problemas são detectados pelos clientes ou mesmo pelo próprio fornecedor da aplicação, a empresa ela emite um boletim dizendo que o software tem uma vulnerabilidade, precisa ser atualizado, ou uma falha de segurança, ou uma melhoria de performance, ou alguma coisa assim. E eles elaboram um boletim e liberam uma atualização. Então, um pacote de atualização que você aplica sobre o software e ele volta a estar protegido. Nos casos de software customizado, é você único na empresa, obviamente com seus pares ali, com a equipe de desenvolvimento, que é responsável por encontrar os problemas, os erros, os problemas de performance, os problemas de segurança e corrigi-los. Então eu costumo dizer que na segurança de software adquirido, você compra, você talvez gaste um pouco mais do que desenvolvendo a aplicação, mas em termos de segurança, você está comprando serviços de atualização. Outro passo também bastante importante que acontece, que a gente precisa relembrar, é que o software adquirido ele está sendo usado pela sua empresa, mas por outras empresas também. E quando outras empresas encontram vulnerabilidades e notificam isso ao fornecedor, isso é útil para todos. Então você está numa rede de segurança junto com outros clientes que também utilizam aquela plataforma. Então, digo o caso, por exemplo, do aplicativo TOTUS, sistema TOTUS. Quando um cliente da TOTUS encontra um problema, ou a própria TOTUS encontra um problema, ela notifica todos e todos atualizam o seu sistema, né, praticamente ao mesmo momento. Então, é bem mais rápido e fácil, ao ponto que se você tivesse esse software customizado, somente quando você sofresse um ataque, ou numa auditoria, ou num teste de segurança que você poderia encontrar aquela falha. Enfim, dentro de segurança de software, nós vamos trabalhar então os programas, os controles, controles de licença, controles de atualização de software, tudo que envolva a segurança do software, testes de segurança. Aqui, em alguns momentos, vão entrar os pen testers, para quem gosta de trabalhar na segurança ofensiva,
é necessário que seu time faça testes de aplicação, testes, por exemplo, de vulnerabilidades, não é? Para vulnerabilidades conhecidas. Então, é importante fazer essa análise de segurança. Em segurança de endpoints, que é o nosso próximo domínio, nós vamos trabalhar a segurança dos dispositivos que ficam com os usuários. Seriam eles desktops, laptops, celulares, tablets, câmeras, IoTs. Então, hoje, vejo que cada vez mais a área de segurança de endpoint ela vai se ampliando à medida que novos dispositivos IoTs, né, o Internet das Coisas, começam a ser incorporados pelas empresas. Hoje nós temos vários tipos de impressoras que são conectadas à rede. E uma impressora, para ela ser conectada à rede, ela tem que ter sistemas, firmwares. E esses sistemas, da mesma forma que os drivers que são utilizados dentro das estações para poder fazer impressão, escaneamento de documentos e outras funções daquela impressora, eles precisam ser atualizados. Uma vez que encontra uma vulnerabilidade, o time de software, por exemplo, encontra uma vulnerabilidade, vai despachar para o time de endpoint e o time de endpoint tem que atualizar. Então, ele é responsável, por exemplo, pela atualização de sistemas operacionais, dos programas que estão ali residindo, dos tablets, dos modelos de celulares e tudo mais. Além disso, segurança de endpoint também vai trabalhar em cima dos anti-malwares, os antivírus que rodam nas estações. Em alguns casos, trabalhar também em segurança de acessos às portas USB, comportamentos do usuário. Então, isso também passa por segurança de endpoint. Então, endpoint, ele está começando a se tornar um grande domínio. E esse termo endpoint, ele vem da época onde se faziam os desenhos de diagramas de rede. E a ponta final dos diagramas de rede, obviamente, são os usuários que estão ali na linha de frente, utilizando os equipamentos. Então, por isso, eles são chamados de endpoints. Em segurança de endpoint, agora com os dispositivos móveis, a gente engloba também o uso dos MDMs, que são ferramentas de gerenciamento de dispositivos móveis. O que faz essa ferramenta, Fábio? É uma ferramenta que você pode aplicar controles de segurança. E no caso, por exemplo, de um celular furtado, roubado, você consegue apagar esse dispositivo à distância, você consegue ativar o GPS, localizar esse aparelho, fazer a instalação e atualização de sistemas, de aplicativos, mesmo que o usuário não o faça, aplicar políticas da mesma forma como nós fazemos hoje com as estações. Então, se você determina, por exemplo, que uma estação Windows ela precisa ter um comprimento de senha, uma senha de 14 caracteres, você aplica uma GPO, uma Group Policy, e isso é efetivado dentro do laptop. Da mesma forma, o MDM ele consegue ativar certas configurações, bloquear certas aplicações para que não sejam instaladas nos dispositivos móveis, né? Então, endpoints normalmente são ativados por agentes, então a máquina precisa ter algum software, alguma peça de software instalada que vai fazer o enforcement, a aplicação daquela regra dentro do dispositivo. O mesmo acontece para celulares. Então, é uma área que tem mais foco, principalmente se você trabalha hoje com suporte ao usuário, o pessoal que trabalha na reinstalação de sistemas operacionais ou alguma coisa assim, dando aquele suporte ao contato direto com o usuário. Normalmente a área de segurança de endpoint é a área mais fácil para você fazer a sua migração para a área de segurança, uma vez que você já entende todo o cenário, já sabe todas as dificuldades que os usuários têm. O próximo item aqui, segurança física. Mas, Fábio, segurança física na minha empresa é terceirizada, é uma empresa de vigilância patrimonial. Sim, na maioria dos casos, a empresa ela terceiriza a parte de segurança física para empresas terceirizadas. Porém, dentro da disciplina de segurança da informação, existem algumas coisas que nós temos que ativar ou fazer, como, por exemplo, proteção de perímetro. Então, dentro do escritório da empresa, ou se é uma fábrica ou um site da empresa que não seja um prédio, né, por exemplo,
você tem áreas onde existem alguns perigos da área de segurança. Ou, por exemplo, nos arredores da empresa, quando o funcionário ele está chegando para trabalhar ou saindo da empresa e, por exemplo, esse está portando um dispositivo da empresa, um celular, um laptop, e ele é furtado, então a área de segurança física também deve aplicar controles para esse tipo de crime e esse tipo de problema para a área de segurança, porque uma vez que o laptop foi furtado, ocorre aí a perda de informações, mesmo que você tenha backups, e você coloca em risco a empresa, porque se aquele dispositivo não estiver protegido pelo time de endpoint, com uma criptografia de disco, alguma coisa, ainda corre-se o risco da informação que está ali ser vazada. Então, o time de segurança física ele vai atuar nessas frentes, né, evitando furtos, roubos, esse tipo de ameaça, mas também ele vai trabalhar nas ameaças que afetam a disponibilidade de certos serviços. O que eu quero dizer com isso? Os data centers, por exemplo, eles precisam ter sistemas de prevenção de incêndio, sistemas de prevenção a alagamento, inundação, principalmente aqui em São Paulo, que isso é um problema bastante grande. E creio eu que ao redor do Brasil tem várias cidades que passem pelos mesmos problemas. Aqui no Brasil, por exemplo, é mais difícil nós termos um terremoto, ao passo que países como Portugal, por exemplo, têm risco de tsunami que nós não temos aqui no Brasil. Mas a empresa, a área de segurança física, ela também tem que se ligar nesses quesitos. Então, se ocorreu um princípio de incêndio num data center, alguma coisa, então a área de segurança física vai fazer o planejamento dos sistemas de prevenção a incêndio. Se tem um problema de descarga elétrica, a área de segurança física vai atuar, obviamente, com um engenheiro eletricista para prover aí sistemas de aterramento, de backup, de no breaks, né, que são os sistemas que alimentam os geradores, né, que continuam alimentando a energia elétrica da empresa, né, mesmo que ocorra uma falha do serviço, né, do provedor de serviços. A segurança física também vai atuar em sistemas de câmeras, sistemas de alarmes, sistemas de monitoramento, né, à distância. Então, para evitar, às vezes, um sistema de câmera ele pode coibir certos crimes, né? Mesmo, por exemplo, a parte de iluminação. Então, sabendo que a empresa tem uma área que ela precisa proteger, a área de segurança física pode fazer o planejamento da iluminação responsável, a iluminação necessária para aquele ambiente, para que não esteja muito escuro e ofereça risco para os funcionários. É óbvio que nós não vamos fazer a implementação dos sistemas de iluminação, uma vez que é feito o planejamento ou aberto aquela demanda, uma outra área da empresa pode cuidar disso, né? Uma área que cuide mais da engenharia civil do ambiente de trabalho, né? Um terceirizado às vezes, mas ele deve seguir um plano de ação elaborado pela área de cibersegurança. Afinal de contas, a gente precisa proteger os funcionários e também os dados que esses funcionários levam em seus laptops e seus dispositivos, né? Um próximo domínio que nós temos é a área de Cloud Security. É um domínio relativamente novo e as empresas começaram a utilizar muito esses serviços de nuvem, né? Com a Amazon, com Google Cloud Platform, com Oracle OCI e também o Microsoft Azure. E ao passo que as empresas decidem por utilizar serviços de nuvem, existem certas condições de segurança que precisam ser observadas. Não é porque a empresa está oferecendo um data center ou alguma coisa que nós vamos confiar 100% no serviço ofertado, mesmo porque esses ambientes eles sofrem riscos, né? A gente teve recentemente a época de gravação desse vídeo, em dezembro de 2021, a gente teve novamente um sistema que ficou fora do ar de um provedor de nuvem, da AWS, na costa leste dos Estados Unidos, e isso afetou várias empresas aqui no Brasil, que têm seus serviços hospedados em servidores da Amazon que ficam nos Estados Unidos.
Então vejam que a área de Cloud Security, ainda que seja relativamente nova, ela tem muito apelo e faltam muitos profissionais, né? Porque como ela é mais recente, os profissionais então estão aos poucos migrando para essas áreas e tem muito o que ofertar para as empresas, porque muitas empresas elas utilizam sistemas de nuvem para diminuir seus custos com tecnologia. Então é muito mais barato o ambiente de cloud do que manter um ambiente próprio, o dinheiro investido em um ambiente próprio, em servidores e tudo mais. Para ficar dentro da empresa é muito mais caro do que alocar esses equipamentos, esses serviços de um provedor externo. Mas nós temos certas responsabilidades de segurança em cima disso e precisam ser observados, e esse o domínio de Cloud Security vai tratar. Ainda eu tenho o domínio de inteligência e operação de segurança, que vai ser responsável por antecipar e prever ataques e problemas de segurança contra a nossa infraestrutura, nosso ambiente, nossa empresa. E o time de operação é que vai monitorar e aplicar boa parte das regras elaboradas e planejadas por outras áreas. Então veja que os domínios eles têm muita sinergia entre si. A área de governança, por exemplo, vai atuar com todos os departamentos para demandar os projetos, para mostrar o roadmap, aonde a empresa precisa chegar, quais as demandas de negócio da empresa. Cada área vai adaptar o seu ambiente, o seu domínio, a sua inteligência ali e vai oferecer certos controles ou projetos que precisam ser executados. E depois a área de operação vai fazer esse ambiente funcionar. Então, um controle que foi solicitado por governança, ele é implementado pela parte de infra, depois ele é monitorado pela parte de operação, certo? A parte de inteligência, obviamente, vai trabalhar em antecipar os riscos, identificar os riscos, e é aqui que trabalham a maioria dos pentesters. Então, de novo, se você gosta de trabalhar em segurança ofensiva, normalmente eles trabalham nessa área de inteligência e operação de segurança. E uma vez detectado uma situação de emergência, uma situação de segurança, como nós chamamos, um incidente de segurança, é acionado o time de resposta a incidentes. O que o time de resposta a incidentes ele trabalha? Dentro desse domínio resposta a incidentes, são profissionais que vão antecipar os problemas e já antecipar soluções para aqueles problemas. Então, se em caso de um incêndio ocorrer dentro de um data center, qual é o passo a passo que deve ser feito para resolver aquela situação, ou seja, eliminar o foco de incêndio, verificar se não há nenhum outro foco de incêndio ou que não se inicie um segundo foco de incêndio, e depois comunicar, salvar pessoas e tudo mais, né? Então, todas essas regras de como se portar em um caso de um incidente, eles são desenvolvidos, esses planos são desenvolvidos pelo time de resposta a incidentes. Em alguns casos, o time de resposta a incidentes ele vai também atuar nos testes ou exemplos práticos ou simulações de ataques para validação dos planos de resposta a incidente. Porque eu não posso simplesmente elaborar um plano e contar que esse plano ele seja executado com sucesso. Eu preciso treinar, eu preciso comunicar esse plano às outras equipes, eu preciso treinar as outras equipes em executar o plano, né? Saber se aquele plano está bem escrito. Às vezes tem um erro de interpretação que quando tem uma emergência, o time que vai executar a receitinha de bolo ali não sabe ou faz de maneira errada. Então, o time de respostas a incidente, eles vão trabalhar tanto o planejamento quanto os testes e, em alguns casos, executar os planos em determinado ou num momento apropriado. E por fim, terminando aqui a minha lista de domínios, um domínio que está com bastante evidência agora é o de privacidade. E até conversando com alguns outros profissionais, a gente imagina que o tema privacidade ele está se tornando tão grande
que ele seja feito um spin-off dentro da área de segurança para outro ambiente. Da mesma maneira que segurança da informação nasceu dentro de tecnologia da informação e depois foi elevada a um outro patamar, um outro departamento, porque não fazia sentido segurança estar subordinada ao CIO, uma vez que a gente precisa aplicar controles sobre o trabalho do CIO. Hoje, privacidade, a gente pode ter um conflito de interesse, privacidade dentro da área de segurança, porque em certos momentos a privacidade ela precisa atuar em controles na área de segurança. Então, muitas empresas já estão escolhendo o caminho de separar um departamento específico para atuar em privacidade. Mas hoje ainda ele é um dos domínios de segurança e, obviamente, vai cuidar da privacidade de funcionários, dos dados da empresa, de clientes, também observando muito a conformidade às leis LGPD, GDPR e outras leis de privacidade que estão sendo editadas e lançadas, que entram em vigor em diversos países e localidades. Então, se a sua empresa precisa fazer negócios com esses países, deve observar as leis daquele país e, consequentemente, o time de privacidade deve atuar nisso também. Em termos de carreira, né? Então, para quem está entrando na área de segurança ou deseja entrar na área de segurança, não precisa conhecer profundamente todas essas áreas. Basta que você tenha noção de todas elas e, dentre essas áreas, você escolha uma que você tem maior afinidade. Eu gostei mais de segurança de redes, eu gostei mais de controle de acesso, ou eu já sou um desenvolvedor, eu vou trabalhar então com desenvolvimento de software ou segurança no desenvolvimento de software. Essa é uma escolha particularmente sua e também observando as oportunidades de negócio, de emprego, de trabalho que você pode ter na sua região, onde você mora, se você pretende mudar ou não. Né? Então, isso é uma escolha que você vai fazer. A minha recomendação é que você escolha se você está no começo ainda, que você escolha, entenda todas as áreas, estude um pouco de todas as áreas e depois você vai selecionar uma onde você vai se especializar. E mais à frente, com 1 ou 2 anos de experiência nessa única área, você opte por uma segunda área de negócio, um segundo domínio de conhecimento, de maneira que você não fique somente atrelado a ou especialista em um único ambiente, mesmo porque você pode passar por um momento de dificuldade naquela área e você tem uma segunda área que você pode trabalhar. Eu trabalho bastante com controle de acesso, mas eu também tenho certificações e conhecimentos em Cloud Security. É uma área que eu gosto bastante de trabalhar também. Então, se eu não encontrar um emprego ou trabalhos na área de controle de acesso, que é a minha área primária, eu ainda tenho a opção de trabalhar com Cloud Security, que é uma área secundária de conhecimento. Então é bem importante você ter pelo menos 2 áreas e que, ao mínimo, essas 2 áreas sejam meio correlacionadas. Não adianta você trabalhar com segurança de dados e depois trabalhar com resposta a incidentes, que são áreas bem dispersas. Né? Então, vale a pena você trabalhar em áreas que sejam similares. Bom, contando o final da minha história, né? Então eu trabalhava com redes e cuidava tanto de servidores Linux e Network e surgiu uma oportunidade então para eu trabalhar com um produto que era baseado em Network chamado Novell iChain. Esse produto ele era um proxy reverso. O que significa isso? É um sistema que você coloca entre o servidor de aplicação, então você tem uma aplicação que roda na web e o seu usuário que está na internet, por exemplo. Então esse usuário, antes dele chegar diretamente ao servidor do Apache ou do WebLogic, que tem a aplicação rodando, eu coloco ali um produto, que é um proxy reverso, e todas as requisições passam por esse proxy reverso. E esse proxy reverso ele tem uma série de características de segurança para avaliar se você pode chegar àquela aplicação, se você precisa se autenticar antes, se você tem todos os requisitos de segurança, se precisa, por exemplo, fazer alguns tipos de filtros
ou prover o acesso da melhor maneira. Então, foi ali que começou. Eu tive que ter alguns skills, tanto de network, também de redes, também de desenvolvimento de software, porque eu auxiliava principalmente os desenvolvedores como que eles deveriam adaptar as suas aplicações web para trabalhar com um proxy reverso entre o usuário e a aplicação. Então eu tive que exercitar os meus conhecimentos de desenvolvimento, de redes e na parte de infra com o Novell Network. Então foi uma experiência muito boa para mim e eu me adaptei rapidamente, né? Depois desse projeto que eu fiz na Brasil Telecom, eu depois fui para Embraer e quando eu fui para Embraer, eu fui contratado então como funcionário da Novell. Antes eu era um terceirizado e eu efetivamente me mudei para São Paulo e isso foi por volta de julho de 2004. E foi ali que eu comecei a pensar então na área de cibersegurança como uma possibilidade de me especializar. Iniciei minha pós-graduação em cibersegurança na Faculdade Senac, em Sorocaba, e onde eu tenho vários amigos também de Sorocaba, que eu cultivo essas amizades. Até hoje tive excelentes professores ali e pude me aperfeiçoar então cada vez mais os meus conhecimentos em cibersegurança. Então foi esse profissional CISP que me abriu os olhos a toda essa área de segurança, todo o universo que eu poderia trabalhar e foi ele que me incentivou então mais efetivamente a buscar uma certificação e trabalhar. E não pense que eu tirei minha certificação CISP logo no início, em 2004, quando eu comecei a trabalhar. Eu fui obter minha certificação CISP em 2007 somente, quando eu já era mais sênior e já estava, por exemplo, morando no exterior. Eu morei na Inglaterra nesse período e tirei minha certificação lá na Inglaterra. Também tive que aprender o inglês e tudo mais para ser melhor sucedido na prova. Mas é uma prova que hoje já tem em português e tudo mais. Você pode fazer os seus estudos e começar a sua carreira. Mas CISP é uma carreira mais adiante. Para você que está começando, então, conheça os 10 domínios, se aprofunde um pouco neles e busque, então, ou treinamentos ou livros que falem sobre esses domínios de segurança para que você tenha uma noção de todos eles e possa buscar a sua vaga dentro de cibersegurança. Bom, isso era o que eu tinha para te dizer hoje sobre esses temas. Espero ter ajudado com mais esse conteúdo. Se você quer saber mais, escreva-me. Eu tenho o meu perfil no Facebook, LinkedIn, tenho meu próprio site, que é o www.sobiec.net. Você pode me escrever por lá ou no ficandoseguro.com.br. Você pode buscar informações sobre mim e você pode me escrever então mandando a sua pergunta, a sua dúvida. Eu posso gravar um vídeo aqui se for um assunto que seja mais complexo, que precise abordar um pouco mais. Se for uma pergunta rápida também, costumo responder os ouvintes, as pessoas que participam aqui mais rapidamente. Mas não deixe de entrar em contato comigo, ok? E se você também tiver sugestão para temas ou alguma coisa assim, você pode me escrever. Fico por hoje aqui e, como sempre eu digo, fique seguro.